Abra sua Bíblia comigo. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós estamos no nosso segundo dia de conferência Holy Fire. Ontem, primeiro dia da conferência, nós ouvimos uma palavra poderosa do nosso amigo Rafa. Tudo aquilo que o Rafa ministrou ontem, eu queria ser alguém que está continuando a construir essa mensagem. Nós, como ministros da palavra de adoração, nós não estamos com o objetivo de construir algo em cima de outro algo. Nós estamos aqui para completar aquilo que o Senhor já está construindo em nosso meio. Se nós estamos dizendo com a nossa canção e com os nossos lábios que Jesus é o Rei, que a Ele é a glória, que Ele é o centro, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele virá para reinar, então nós vamos continuar fazendo isso. Olha só o que vai dizer, meus amigos. Nós vamos fazer essa leitura e você depois pode tomar o seu assento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, e esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus serão incendiados, serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Olha só o que diz a versão nova, versão transformadora, NVT. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser concretizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas. Pode tomar o teu assento. Vira para a pessoa que está do teu lado e profetiza na vida dela assim: o Senhor, diga assim para ela: o Senhor quer liberar sobre a sua vida um batismo com fogo. Vira para outra pessoa e diz: o Senhor quer liberar sobre a sua vida um batismo com fogo. Quantos querem esse batismo com fogo do Senhor nessa noite? Quantos estão aqui disponíveis para receber esse batismo com fogo? Meus amigos, como eu estou feliz de estar aqui. Como eu estou feliz de estar aqui nesse ambiente de adoração. Como eu sou grato pela vida da liderança dessa casa. Como eu sou grato pela vida dos pastores dessa casa. Meus amigos, nós estamos aqui perante uma conferência a qual tem por nome Holy Fire, ou Fogo Santo, Santo Fogo. Quando nós abrimos as nossas escrituras e vamos descobrir de fato o que é Holy Fire, Santo Fogo, quando nós vamos estudar teologia, vamos para a parte de pneumatologia, a doutrina do Espírito, nós vamos começar a observar as ações do nosso amigo Espírito Santo, por diversas vezes, diversas passagens na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. E esse texto a qual nós estamos lendo, compartilhando juntos, quem escreve é o apóstolo Pedro para as igrejas da Ásia ali local. Em sua primeira e em sua segunda carta, ele está orientando uma igreja que ansiosamente está esperando a consumação da terra, está esperando o céu se abrir e o Filho do Homem, junto com a sua comitiva celestial, invadir esse lugar e se assentar no trono em Jerusalém e julgar as nações. Sabe de uma coisa? Eu e você fazemos parte dessa comissão.
Quando os céus forem abertos e o Filho de Deus descer para julgar as nações, nós veremos Ele com os nossos próprios olhos. Nós veremos aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de força, de todo entendimento. João vai escrever que nós não sabemos quando o Senhor irá voltar, mas no dia que Ele aparecer, nós o veremos como Ele é. A pergunta que fica é: qual é a beleza de Cristo que ainda nós não conhecemos? Qual é a faceta de Jesus que ainda nós não percebemos com os nossos olhos físicos pecaminosos? O que existe em Jesus, na face de Jesus, que ainda nós não estamos vendo com o nosso olhar? João, o amado, ele está escrevendo aqui: quando Jesus aparecer naquele dia, vocês vão ver Jesus do jeito que Ele é, do jeito que Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, Pedro está dizendo aqui para essa igreja: meus irmãos, meus amigos, nós estamos esperando e apressando a vinda de Deus. Quando você sai da tua casa, quando você está aqui nesse lugar de ambiente de glória, dizendo: a Ele a glória, a Ele a glória, nós estamos apressando essa vinda, porque nós estamos dizendo: Pai, pode passar terra, pode passar céu, pode passar ano, pode passar séculos, mas nós ainda estamos acreditando naquilo que diz a Tua palavra: o Senhor virá e não tardará, o Senhor virá. A volta de Jesus não é uma utopia, como muitos percebem e dizem. Meus irmãos, é muito triste. Ontem, quando eu estava vindo aqui para a conferência, eu peguei um Uber da minha casa, conversando com o motorista, sem ser invasivo à profissão dele. Estou em um ambiente de trabalho dele, mas ele começou a puxar um assunto sobre religião. E aí ele logo me perguntou: você tem alguma religião? Eu falei: sim, eu sou cristão, eu adoro a Jesus e o seu nome. E ele disse para mim: olha, meu amigo, eu já fui cristão, eu já fui católico. Ele começou a falar um monte de coisa sobre outras religiões que ele está estudando. E o que ele disse para mim é o seguinte: na minha opinião, Jesus ele veio para cumprir um propósito, mas ele viu que a terra estava muito ruim. Depois ele sumiu, e Jesus não vai voltar. Jesus já veio, não vai voltar. Aí eu só fui ouvindo. Quando acabou a corrida, eu falei assim: meu amigo, que corrida muito agradável, obrigado por me trazer em segurança. Eu posso orar pela sua vida? Ele: claro, meu irmão. Olha só a importância de nós sermos educados e ouvirmos as pessoas, para depois o Espírito compartilhar em nós, o Espírito compartilhar em nossa vida o que o irmão precisa ouvir. Eu disse: Senhor, muito obrigado pela vida do Benilton, obrigado porque ele está aqui em seu trabalho. Senhor, protege ele, livra ele do homem mau, do homem sanguinário, prospera ele com esse trabalho. Senhor, a minha oração também é para que os olhos do Benilton se abram e ele possa ver com os seus olhos que o Senhor irá voltar, que o Senhor está próximo. Revela ao coração do Benilton a sua volta, revela ao coração do Benilton aquilo que o Senhor irá fazer ainda nessa terra. Aí eu acabei a oração. Ele disse: você é uma pessoa que carrega muita luz. Eu falei: amém, meu irmão, obrigado. Meus amigos, mais do que nunca, todas as nossas oportunidades devem ser uma oportunidade para anunciar que Jesus Cristo está vivo, que Ele está sentado em um trono, que Ele vai voltar e Ele vai governar a terra e nós governaremos com Ele. Todas as oportunidades é para isso. Não existe vida fora da igreja ou dentro da igreja. Não existe vida cristã que nós ainda não colocamos Jesus como centro, Jesus como rei, Jesus como sacerdote, Jesus como noivo. Não existe vida sem Jesus. E olha só, nós estamos aqui para dizer sobre essa ação do Espírito. Abra comigo a sua Bíblia e a gente vai passear por alguns textos aqui da Bíblia. Mateus
capítulo de número 3, versículo 11. Olha só o que vai dizer João Batista, Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Olha só. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repita comigo: Espírito Santo e com fogo. Olha só, a Bíblia é muito clara em dizer, João Batista, quando ele estava no deserto, pregando arrependimento, batizando, ele disse: eu estou pregando esse batismo, esse arrependimento, mas está vindo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele sim é digno de batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia não diz Espírito Santo ou com fogo. O pronome aqui são duas palavras, meus amigos, que são analogia, se complementa. João Batista está dizendo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é poderoso para batizar com o Espírito Santo e juntamente com fogo. A Bíblia revela a formosura de Deus e a sua beleza com fogo. Uma das características do nosso grande Yahvé é fogo. Quando ele se apresenta a Moisés no Monte Sinai, ele se apresenta como fogo, onde a sarça queimava e não se consumia. Depois ele conduz o povo no deserto, e durante esse caminho, ele iluminava a noite com uma coluna de fogo. Depois ele se apresenta novamente a Sinai, e a sua semelhança, o seu semblante, era como fogo. Depois ele se apresenta a Elias lá no Carmelo, e aí Elias está orando, e ele responde a oração de Elias com fogo. Salomão, na inauguração do templo, está orando junto com a congregação, e a Shekinah invade aquele lugar, e cai fogo do céu. Isaías, o profeta messiânico, ele está orando, ele orou e clamou para que o Senhor se manifestasse quando o fogo inflama os gravetos. Zacarias capítulo 2 versículo 5 diz que Deus, ele é um muro de fogo. O Cristo, no livro de Apocalipse, diz que os seus olhos estão queimando com chamas de fogo. Eu não sei se você já está entendendo essa ministração, mas todas as características do Deus a qual nós estamos adorando, trazendo louvores e adoração, representa a um fogo que não se apaga, que não se apagará, e esse fogo está disponível. O fogo do Senhor está disponível a qualquer pessoa, independente da idade, do cargo eclesiástico. Isso é muito claro, meus amigos. Salmo 104, versículo 4. O Senhor Deus prepara os seus ministros como labaredas de fogo. Isso é uma da simbologia do Espírito. O Espírito, ele é representado como água, como vento, como azeite, como pombo, como pomba, como selo, até como nós. Lembra o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, 19? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E esta é a casa que o Espírito Santo deve habitar em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês pertencem a Ele mesmo. Nós estamos aqui numa conferência quando nós estamos abordando uma das simbologias do Espírito. Segundo eita, que é difícil o nome,
pneumatologia. Existem 7 símbolos. Um deles é o fogo, é o que nós estamos abordando aqui. Diferente, meus amigos, também dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22. São 9 características de apenas um único fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem recebe o batismo do Espírito Santo e com fogo, existe todas essas características. E se falta alguma ainda em você, é porque o Senhor, através do fogo, quer lapidar a tua vida, para que você receba ainda com mais precisão, violência de espírito, tudo isso, para que nós possamos influenciar as pessoas, para apontá-las para o reino de Deus que está vindo, para Jesus que está vindo. É muito legal algumas pessoas que depararam a importância do fogo em suas ministrações. Existe um evangelista pastor, é o Dilt Liman Modio. Ele com 17 anos, ele fez a sua primeira ministração em sua faculdade, ano de 1860, e um dia, o Dilt, perguntaram para ele: Dilt, como que nós podemos trazer o avivamento para dentro da igreja? Como que o avivamento começa dentro da igreja? E aí o Dilt, ele respondeu o seguinte: acenda uma fogueira no púlpito, porque se o pregador for lenha seca, se o pregador aqui no púlpito for lenha seca, e pegar fogo, até a lenha verde que está assistindo vai começar a arder com essa chama. John Wesley, ele ensinava para os seus alunos: meus irmãos que amam a Cristo Jesus, quando vocês forem pregar, quando vocês forem anunciar a palavra de Deus, coloquem o seu sermão, coloquem fogo no seu sermão. Se não tiver fogo no seu sermão, então joguem o seu sermão no fogo. Quantos de nós vamos entender essa importância? E não há nada místico, não há nada de surpresa quando nós falamos sobre fogo. Não é um emocionalismo que vai trazer o fogo de Deus para dentro da nossa vida. Não é uma consciência humana que vai trazer as características do Espírito para dentro da nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo vai abordar os dons do Espírito, ele diz uma coisa muito importante: até para nós chamarmos Jesus de Senhor, é pelo Espírito. Se você levanta a sua mão para falar glória a Deus, é porque o Espírito está ajudando você a fazer isso. Se nós abrimos a nossa boca para falar glórias a Deus, o Espírito compartilhou isso ao nosso Espírito, e nós estamos fazendo isso. Mas quer ver? Silêncio. Silêncio. Existe um tempo que o Espírito foi calado. 400 anos sem ouvir o Espírito e a voz de Deus. A última palavra Deus falou em Zacarias. Depois teve 400 anos de silêncio. O Espírito foi calado. Ninguém mais ouviu a voz de Deus. Nós conhecemos como o tempo a qual o canônico bíblico, o canônico bíblico, os livros canônicos de Gênesis a Apocalipse, existe um tempo entre a construção da história de Deus na humanidade, e este tempo não houve voz de Deus e nem o Espírito falando. 400 anos. Imagina você vir para o culto e não sentir nada. Imagina, Apolo, nós prepararmos uma conferência dizendo: Senhor, nós estamos aqui prontos para te adorar. Imagina a mesa, vocês vindo adorar ao Senhor e não ter uma lágrima nos olhos. Como era Israel naquele tempo, meus irmãos? Como era Israel
sem ouvir a voz de Deus. Se ouvindo já era pecadores, imagina sem ouvir a voz de Deus. Calado. Isso te entristece? Você vir aqui numa sexta-feira chuvosa, pegou trânsito, Deus não falar com você, você voltar para casa, dizendo: pai, por que o Senhor não falou comigo? Agora imagina 400 anos, nós não conseguimos nem viver 80, é uma vida inteira sem ouvir a voz de Deus, uma vida inteira sem ouvir a voz de Deus. Imagina se nós fôssemos daquela geração, nós não iríamos ouvir Deus falar. O que seria o nosso culto sem a voz de Deus? Mas Deus olhou para esse silêncio e Ele disse ao Espírito: desça. Está na hora do Espírito descer sobre a terra. Está na hora das pessoas entenderem que não há razão de vida sem o Espírito. Desça, Espírito, desça, Senhor. Filho, desça, filho, desça, filho. Sabe como isso começa, meus amigos? Vamos lá, vamos apresentar essa história para vocês. Sabe João Batista, qual nós estamos lendo aqui, que ele disse: eu estou aqui batizando com um batismo de arrependimento, mas virá um que vos batizará com Espírito e com fogo. Ele já veio, Ele viveu com os homens, o homem sofredor, pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É por isso que não há como nós deixarmos de anunciar a sua volta, a sua vinda, a sua beleza. Há algo no nosso espírito que clama por esse dia. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Mas preste atenção aqui. Muito é pregado sobre quem preparou o caminho, João Batista. Mas nós também precisamos utilizar um tempo da nossa pregação e de estudo para também nós lembrarmos de Zacarias e Isabel. João Batista preparou o caminho do Senhor. Zacarias e Isabel foi a família que preparou o preparador de caminho. Se João Batista apareceu para se cumprir o que Isaías 40 profetizou, é porque teve uma família que preparou o preparador de caminho. Aquilo que o Espírito quer marcar a sua vida não é só sobre você no individual, é sobre você e as suas próximas gerações.
Mesmo que não existiu o Espírito na tua família, você é aquele que vai quebrar esse ciclo. Sem a voz do Espírito, existe o fogo de Deus sobre você descendo nessa noite. E aí, meus amigos, olha só. Estávamos em um tempo sem ouvir a voz do Senhor. Está tudo mudo, está tudo calado, Deus não falava. E os sacerdotes, eles ofereciam um culto ao Senhor. A história começa com Zacarias, pai de João Batista, que seria pai. Ele é sorteado para oferecer um incenso de adoração ao Senhor no templo. Historiadores vão dizer que o sacerdote que era sorteado para oferecer incenso de adoração, acontecia isso só uma vez na vida. Eram muitos sacerdotes. E ele era líder de Israel, ele foi sorteado para estar diante do Santo dos Santos, em frente ao altar de ouro, com a sua lamparina, com aquilo que o Rafael pregou ontem para a gente, o incenso. E ele fazia 3 orações. A oração era o seguinte: Senhor, redime Israel. Senhor, salva o seu povo. Adonai, envia um Messias. Essas eram as 3 orações que o sacerdote fazia quando eles eram sorteados. E Zacarias está lá no templo dizendo isso: Senhor, redime Israel, salva teu povo, envia um Messias. Mesmo sem ouvir a voz de Deus, eles permaneciam lá: redime Israel, salva teu povo, envia um Messias. Abra comigo aí em Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo de número 9, diz assim: conforme o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso. E ele estava fazendo essa oração: Senhor, redime Israel, salva teu povo, envia um Messias. Durante a hora do incenso, versículo 10, durante a hora do incenso, toda a multidão permanecia orando do lado de fora. Ou seja, a multidão estava esperando o sacerdote sair do templo, porque depois disso, que ele estava lá fazendo a oração, abençoando o povo de Israel, ele saía do templo, estendia suas mãos e falava: Shalom, a paz do Senhor esteja com vocês. E aí está lá Zacarias, fazendo a tua entrega de adoração, talvez no ápice do seu ministério. Como os historiadores diziam, eles eram sorteados uma vez na vida, ele estava no ápice do seu ministério, em frente do Santo dos Santos, no altar fazendo a oração. E aí, quando ele olha para o lado, tem um anjo do lado dele. Eu acho que ele se lembrou: meu Deus do céu, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Meus irmãos, não foi uma visão, não foi uma impressão, ele viu o anjo, mesmo o anjo desceu. O anjo desceu, ficou do lado de Zacarias. E aí, o anjo diz assim, acompanha comigo aí, versículo 11: apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, ficou perturbado e com temor. Quem não ficaria? Você vendo um anjo. Talvez ele se lembrou das pessoas que não agiram com santidade diante da presença do Senhor. Como você está aqui nesse culto, meus amigos, meus irmãos? Onde está o seu coração nesse culto? Talvez ele se lembrou de Nadab e Abiú, que ofereceram um fogo estranho, e a presença do Senhor consumiu eles com fogo. Talvez ele se lembrou de Uzá, que tocou erroneamente na arca, e ele foi morto pela presença do Senhor. Se lembrou de homens que tentaram ver a arca, mas morreram também. Zacarias está lá oferecendo incenso, ele olha para o lado, vê um anjo, e pensou: rodei, já era.
deu para mim, acabou. Mas o anjo veio com uma boa nova. O anjo veio trazer uma notícia. Olha só a notícia do anjo. Quando Zacarias viu, ficou perturbado e temor, mas o anjo disse, versículo 13: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, a quem darás o nome de João. Ele trará prazer e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos ao Senhor, para preparar um povo para o Senhor. O anjo disse: não temas, Zacarias, eis que Deus ouviu a sua oração. Pergunta escatológica aqui: qual oração que Deus ouviu de Zacarias? Porque ele e a sua esposa Isabel não podiam ter filhos, eram estéreis. Mas lembrando que eles também estavam lá diante do Santo dos Santos, como sacerdote, dizendo: Senhor, redime Israel, salva o teu povo, envia o Messias. Qual a oração que foi ouvida? E aí ele olha para o lado e fala: o quê? Sim, Zacarias, o Messias está vindo e vai começar da tua família. Aqueles a quem vocês estão orando, o redimidor de Israel está vindo, e o plano do Senhor é começar isso a partir da tua família. Aquele a quem irá julgar as nações. E aí, olha a tristeza, meus amigos. Aquele que vai trazer alegria para o povo, aquele que vai quebrar o silêncio. E aí Zacarias, ele diz assim para o anjo, versículo de número 18, então Zacarias perguntou ao anjo: como que eu vou ter certeza disso? Pois eu sou velho, e a minha esposa é de idade avançada. Meus amigos, quando o anjo ouviu isso, ele viu que Zacarias não tinha nenhum pingo de fé. O anjo até o momento não diz o seu nome, agora ele vai se apresentar. Versículo de número 19, o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar essas boas novas. O evangelho é boa nova. Em outras palavras, Zacarias, sabe quem eu sou? Eu sou Gabriel, aquele a qual se apresentou a Daniel e mostrou para ele o plano da redenção, da salvação e o reino milenar do Senhor. Eu sou aquele a qual Daniel estava orando e Deus mandou: vai lá. Mas aí apareceu Miguel, o único anjo que tem nome na Bíblia, porque Miguel não é anjo, Miguel é arcanjo. Miguel é aquele que vem para destruir Satanás. Anjo significa mensageiro. Anjo veio trazer uma boa nova, uma boa notícia. Meus amigos, Zacarias, o líder de Israel, ele duvidou. Sabe o que o anjo falou para ele? Porque ele falou assim: me dá então algum sinal que isso é verdade. Me dá algum sinal. Ei, a primeira característica para nós sermos cheios do Espírito Santo, com batismo e com fogo, é nós termos fé inabalável. Sabe o que é fé? Quem é que já pulou de paraquedas? Quem é que já pulou de paraquedas? Ninguém? Não tem nenhum louco aqui não? Uma doida? Alguém já pulou de paraquedas aqui? Ninguém? Quem é que quer pular de paraquedas aqui algum dia? Olha só, quanto doido. Fé é isso. Erga sua mão aí que eu quero conhecer você. Vocês querem pular de paraquedas, vocês vão confiar a tua vida em uma mochila. Se a mochila não abrir,
já era. Não estou pondo medo, porque eu também quero pular de paraquedas. Mas fé é isso. Quem vai pular de paraquedas confia a sua vida em uma mochila. Se a mochila não abrir, já era. Acabou. Existem 3 pilares da fé, meus amigos. A fé, ela é vista como confiança. Uma coisa que Zacarias não teve. Abraão, por que Abraão é chamado pai da fé? Deus disse para Abraão: Abraão, caminha. Para onde? Não sei, só caminha. Tá bom, Senhor, vamos lá. Abraão, caminha mais, vamos lá. Abraão, para. Abraão, você vai ter um filho, vamos ter um filho. Abraão, agora mata o filho, vamos matar o filho. Ei, ele tinha fé na palavra do Senhor. Ele, o pai da fé, ele renunciava a tudo pela voz do Senhor. Ele abandonava tudo pela voz do Senhor. A nossa geração está disposto a confiar na voz do Senhor. A nossa geração está disposto a confiar em uma voz, a seguir a nuvem do Senhor. Segunda coisa, fé é fidelidade. É eu ser fiel. Não adianta eu apenas obedecer, eu tenho que ser fiel a essa obediência todos os dias. E terceiro ponto, fé é perseverança. Então, nós podemos resumir que nós estamos perseverantes na confiança e na fidelidade. Foi coisa que Zacarias não teve fé. Aí olha o que o anjo vai falar para ele, versículo de número 20. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que isto se realizar, porquanto não creste na minha palavra, e no tempo certo se cumprirão. O povo está lá esperando, o líder de Israel, abençoar o povo com a Shalom, está dentro do templo, redime a Israel, salva teu povo, envia o Messias. O anjo falou, o Messias está vindo, vai começar na tua família. Como que eu posso crer que isso é verdade? Ficou mudo. Aí, imagina lá, Zacarias sai do templo, e o povo está lá, vai nos abençoar com a Shalom. Tem benção não. O profeta foi emudecido por Deus, porque não confiou. Neste tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo a qual nós estamos vivendo como igreja, um tempo a qual está anunciando a volta de Jesus, quem não tiver fé, não vai ter uma voz profética para essa geração. Muitas pessoas estão sendo caladas por Deus, porque estão perdendo a sua fé. Mas quem renunciar tudo pela fé em Deus, vai ser aquele que vai preparar o caminho para a volta do rei, para a volta do rei. Zacarias volta para casa, passa 6 meses, já estou finalizando aqui a mensagem, para nós podermos adorar mais esse Deus que é lindo. 6 meses passaram, Gabriel vai se apresentar a uma jovem, a uma adolescente, lá no vilarejo de Nazaré, um lugar que não tinha nenhuma beleza, ao ponto de dizerem, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O mesmo anjo, praticamente com a mesma notícia. Vamos lá, olha só, acompanha comigo aí. Ai, Jesus amado. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 28. O anjo já entrou na casa e já está falando já aqui com Maria. Falou, o anjo entrou onde ela estava e disse, salve agraciada, o Senhor está contigo. Ao ouvir esta palavra ela ficou perturbada, ficou igual Zacarias. Pensou também, eu vou morrer agora. Ficou perturbada e prostou-se. E pôs a pensar, o que significa essa saudação? Mas o anjo disse, não temas Maria, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim.
Então Maria perguntou: como acontecerá isso, visto que eu não conheço o meu esposo? Em outras palavras, mas como que eu vou ficar grávida? Eu não sou nem casada, eu não tive relação. Aí onde falou assim: fica tranquila, o Espírito teve uma autorização do Pai para descer sobre a terra. O Espírito te envolverá. O Espírito vai dar a luz no teu ventre ao Salvador deste mundo. Ela era uma adolescente, hein? Talvez ela perguntou: peraí, deixa eu... Vamos organizar as coisas aqui. Você está me dizendo que eu vou ficar grávida daquele que vai pisar sobre a cabeça da serpente? Aquele que vai se assentar no trono? O homem sofredor de Isaías 40? Aquele que vai julgar as nações e o seu reino não terá fim? O alfa e o ômega, o princípio e o fim? O Salvador que os nossos pais pregaram, que eu escuto desde criança: o Messias está no meu ventre. É, Maria, é Ele mesmo que está chegando. Eu fui escolhida. Meus irmãos, que cargo religioso que tinha Maria? Aonde que ela estudou? Quem era o seu escriba? O que ela fazia diante do templo e da presença do Senhor? Ela era uma adolescente, num vilarejo esquecido, e o Espírito não se importou, mas viu fé no coração dessa jovem, dessa adolescente. Olha a resposta de Maria para o anjo. O Espírito Santo descerá sobre ti com o poder do Altíssimo, te envolverá com a sua sombra. Assim o santo que em ti nascerá será chamado Filho de Deus. Tua parente, a Isabel, também concebeu um filho em sua velhice. Vamos lá, o que era mais fácil nós acreditarmos, meus irmãos? Que Zacarias e Isabel, mesmo sendo estéril, iriam ter relação e iriam nascer um filho? Ou que uma adolescente de 12 anos ia ficar grávida do Espírito e o Messias ia vir dela? Imagina naquela época de Jerusalém, uma adolescente de 12 anos aparecer com uma barriga. Qual seria o seu julgamento? O que iriam falar dela? Qual seria a reputação de uma jovem na Palestina? Ah, meus amigos, mas olha só a resposta de Maria. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. O Senhor está levantando uma geração que, antes de compreender o fogo do Senhor, o batismo com fogo, está disposta a falar com a sua boca: Senhor, vai me custar tudo, vai me custar amigos, vai me custar família, vai me custar minha reputação, o meu trabalho, mas ei, cumpra em mim a tua palavra. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Você está pronto para falar isso com o seu lábio? Fique de pé, fique de pé, fique de pé, fique de pé. Cumpra em mim a tua palavra. Maria então vai visitar Isabel. Presta atenção aqui, mais 5 minutos da tua atenção. Maria visita Isabel. Olha só o que vai acontecer, meus amigos. Lembrando que o profeta de Israel, ele foi emudecido. A adolescente de Nazaré teve fé. Maria, quando visita Isabel, versículo 39, naqueles dias Maria se preparou e foi apresentar-se numa cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O que ela fez? O que ela fez?
que ela fez? Como que os judeus saudavam alguém quando viam? Shalom. Repita comigo, shalom. Aquilo que Zacarias não conseguiu fazer quando saiu do templo, porque estava mudo, porque não teve fé. Lembrando que esse mesmo profeta que foi emudecido está dentro de casa. A Isabel vai receber a visita da tua prima. Quando ela pisa o pé, ela fala shalom. Algo que era do líder de Israel para fazer, mas ele estava mudo. Aí olha o que aconteceu. Quando ela falou shalom, saudou a Isabel. Versículo 41, quando esta ouviu a saudação de Maria, a criança agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E aonde me provém isto, que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Meus amigos, 400 anos que não se ouvia a voz de Deus. O Senhor decidiu quebrar esse silêncio com uma dona de casa. Quem disse para Isabel que Maria estava carregando Jesus? Quem disse? Quando Maria disse shalom, nós precisamos entender uma coisa aqui. Maria, ela não apenas recebeu uma palavra profética, que o Messias iria vir no ventre dela. Além de receber, agora ela também começou a carregar essa palavra. Jesus, nesses dias que antecedem a sua volta, Ele está esperando jovens e adolescentes que vão em um culto como esse, receber a palavra, mas também que estarão disponíveis para carregar essa palavra. $400 anos foi quebrado com uma mulher profetizando dentro de sua casa. O Espírito que estava dentro de Maria, Maria profetizou, a voz profética de Maria atingiu a vida de Isabel. Lembra? Na promessa de Deus, o anjo Gabriel disse para Zacarias, ele não acreditou: a sua criança, o seu filho será cheio desde o ventre. Pastor Mário, teologicamente falando, como que uma criança é batizada desde o ventre? Não tem como a gente chamar as grávidas: venham aqui, nós vamos batizar suas crianças com o Espírito Santo. Não tem como fazer isso. Iriam nos chamar de hereges. Só que quem recebe uma palavra profética e carrega essa palavra profética, quando ela ouviu a voz de Maria, aquele ventre começou a se movimentar, porque quem estava falando, na verdade, shalom, abençoada agora está essa casa, abençoada está agora essa nação, abençoado vai ser essa família, era o Cristo que estava dentro do ventre de Maria. O Cristo que estava dentro de Maria batizou João Batista, que estava dentro de Isabel. Meu Deus. Aí, meus amigos, ela falou: como que eu sou digna de receber a mãe do meu Senhor na minha casa? Ela já revelou, a palavra profética já estava sobre aquele ambiente. Aí sabe o que vai acontecer? Maria, ela começa também a sentir muito o Espírito Santo, e ela vai começar a dizer um cântico ao Senhor: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Duas mulheres profetizando ali, ó. Eu não sei, virou turno de oração aquela casa. Uma dizendo que o Messias estava ali, a outra cantando um oráculo profético. E o líder de Israel, mudo, calado, porque não teve fé, ouvindo duas mulheres profetizando na tua casa, uma carregando o preparador de caminho, e a outra carregando o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio, Jesus morreu,
ressuscitou, o Espírito chamou o nosso amado da morte, se apresentou para os seus discípulos quando estavam todos com medo. Shalom! Sou eu! Sou eu! Jesus! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Obrigado, Espírito! Obrigado, Espírito! Mas o Espírito desceu e chamou meu amado da morte. Nada vai nos separar, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir, nem o futuro, nem a ansiedade, nem a depressão. Nada agora pode te separar, nada, nem ninguém. O Espírito rompeu o silêncio, rompeu o silêncio. Ei, o que nós vamos ver na nossa geração, nos dias que antecedem a volta de Jesus, vai ser um peso de glória tão poderoso, que aquilo que nós estamos observando agora só é um trailer daquilo que vai vir. Mas a pergunta é: quem está disponível para receber a palavra profética e carregar e lavar as nações? Meus amigos, nós estamos prestes para ver aquilo que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 5, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Seu fogo em mim Está pronta para o casamento, está pronta. Feche os teus olhos, erga as suas duas mãos para o alto. Eu quero fazer um convite muito genuíno para você que está aqui nessa noite. Talvez você está aqui e está dizendo: Senhor, quem sou eu, Senhor? Meus amigos, o Messias veio de um ventre de uma adolescente que estava esquecida em um vilarejo. O Espírito quer fazer isso com você nessa noite. Você que está nesse culto e está dizendo: Pai, Senhor, faz de mim, Pai, a geração que irá carregar a palavra. Porque eu sei que quando você se torna disponível para carregar uma palavra, para confiar, para ter fé, é muito fácil o Espírito vir com um fogo no teu coração também. A logística do fogo do Senhor é nós termos fé na sua palavra. Eu quero fazer uma oração para todos aqueles que querem receber o fogo do Senhor. Sai do teu lugar, se coloque aqui, ó, aqui na frente. Time de intercessão, time de adoração, fique disponíveis para orar por esse pessoal que está aqui, vindo aqui. Você que quer receber o fogo do Senhor, que está disponível para receber a palavra e carregar a palavra. O Senhor quer batizar com o Espírito e com fogo. Com fogo. Você que faz parte da adoração, você que faz parte da intercessão, erga suas mãos sobre eles. Liberem aquilo que o Senhor já compartilhou com vocês. Pastores, pastoras, nos ajudem na oração. Libere o fogo de Deus. Libere, libere, libere. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair.
Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Mas deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Mais fogo, e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Vamos, aumente o volume da sua voz. Eu não trouxe, e eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Eu não o meu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém, como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Flua em Deus, flua em Deus. Flua, flua, flua. Mudado por sua glória é o meu desejo, é o que mais quero, Deus. Ser mudado por sua face O inverno se foi, o inverno se foi. Não se esconda, não. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te ver. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te tocar. Queremos te ver, queremos te ver.